dia, sou o servo missionário Roberto. Aqui é Pedro, foi de fato o primeiro Papa. Professor aqui, né, Augusto Nicodemos, professor, apologeta protestante, né, tenta inverter essa vertigem que Cristo profetizou, que Cristo deu o pastoreio a Pedro. Nada mais, nada menos é provado o fato que Cristo deixou o seu sucessor, um porta-voz, de acordo com lá no Velho Testamento. Né? Moisés é o porta-voz e no Novo Testamento Pedro ele é o porta-voz, sucessor de Cristo. Né? Vamos voltar lá para o central, que é a interpretação de Mateus 16. Pedro é de fato o Papa? É isso que Jesus quis dizer? Mateus 16, verso 18, palavras de Jesus a Pedro: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado dos céus. Uma regra simples de interpretação bíblica é que você não forma doutrina a partir de uma única passagem. Como a Bíblia foi dada progressivamente e seus escritores são vários, você tem que ver como é que aquela verdade ela é apresentada em outras passagens da Bíblia. A pergunta é: o resto da Bíblia confirma que Pedro é o Papa, é a pedra, é o chaveiro do céu infalível a quem Jesus deu toda a autoridade? A resposta é um sonoro não. Aqui ele já tenta generalizar, né? Pedro, sim, ele é o Papa, sim, ele é o pastor, sim, ele é o porta-voz, sim. Cristo profetizou. Vai dizer que quem diz isso palavras do Senhor Jesus Cristo. Mateus 16, ó. Que interessante, ó. 16. Jesus respondeu: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. Aqui já tem uma profecia. Sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja. Então, o Augusto Nicodemos, a Escritura diz que os autores foram vários, mas a interpretação foi somente uma. Quem foi esses autores, esses argeógrafos? Por exemplo, o evangelista São Marcos, o evangelista São Lucas, são católicos. Tanto o evangelista São Marcos, tanto o evangelista São Lucas estava sob a jurisdição de alguém. São Marcos de Pedro e evangelista São Lucas de apóstolo Paulo. Então, a escritura foi confiada, foi guardada, foi organizada, foi escrita por vários autores que estavam em sintonia com o pastoreio, que estavam em sintonia com esse magistério, com essa igreja que se tornou pública. E todos tinham essa revelação, essa visão dessa revelação sobre a vida de Pedro. Tanto que o último menor de todos, apóstolo Paulo, a Gálatas. Olha só que interessante. 2, 9, ó. Tiago, que é o bispo ali de Jerusalém, que teve sucessor também, se você for ver a patrística, né? Cefa, que é pedra, que é Pedro, que é o bispo universal, o pastor universal que pastoreia o rebanho, que pastoreia os cordeiros, como vai dizer lá João 20, do 21, do 15 ao 17. E João são considerados colunas, reconhecendo a graça que me foi dada. Deram a mão a mim e a Barnabé em sinal de pleno acordo. Ó. Então, eles reconheciam a autoridade. Claro que não tinha ali, Pedro, tu és papas.
tu é papa. Não é tá esse termo. Com o passar do tempo, a igreja vai se organizando, vai se estabilizando, vai surgindo a doutrina por através do Espírito Santo. Vai surgindo os escritos pelos autores que está estignado nessa sede, nessa unidade. Para você ter essa Bíblia que você está criticando hoje, para você ter esse pastoreio, para você que não acredita. Eu também te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ó. Igreja. Não está o termo aqui, igrejas. Então, sobre ti, Pedro, é que você vai pastorear essa igreja, que você vai pastorear esse rebanho, que você vai pastorear esses cordeiros, você vai pastorear essa igreja que se tornou pública ali, que é minha esposa em Atos dos Apóstolos 2. Tanto que deixa bem claro aqui, João, lá no finalzinho, ó, os caras vê essa passagem, mas os caras se dá uma de louco. Aqui, ó, 21, ó, 15, 17, ó. Depois de comer, Jesus disse a Simão, Pedro, Simão, filho de João, ama-me. Tu me amas mais do que estes? Esse lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, apacenta os meus cordeiros. O que é esse aqui, ó? Essa autoridade por quê? Segunda vez, disse-lhe, Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse-lhe, tu sabes que te amo. Disse Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Olha só, duas vezes. A terceira vez, pela terceira vez, disse-lhe, Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque ele pela terceira vez lhe perguntara, tu me amas? Ele disse, sim, Senhor, tu sabe que te amo. Não, tu sabe tudo, tu sabe que te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Olha só que interessante, cara. Aí os caras querem usar o Mateus 16, distorce aqui essa verdade, essa vertigem que Cristo deixou sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja, é sobre essa igreja que vai ser edificada sobre ti, que vou te dar o pastoreio de pastorear os cordeiros, de pastorear as ovelhas, tanto em Atos dos Apóstolos 15, 7, está tendo uma contenda ali. Bispo universal ali é Tiago, e o bispo universal de toda a sede ali das comunidades que está surgindo é Pedro. Coloca a casa em dia, coloca a casa em ordem. Como a autoridade de Pedro não existe, e tanto que excomunga ali aquele mago em Atos, Apóstolos 8, 20, 21, Pedro excomunga. Tanto para eleger outra pessoa, teve um cursilho de 120 pessoas, Pedro, a voz principal, organizou esse cursilho para eleger outra pessoa no lugar de Judas, para incorporar nesse ministério apostolado. Quem é o pastor, quem é a autoridade máxima desse ministério? Quem é o sucessor de Cristo? Pedro. E o cara vai usar a Bíblia para distorcer esse fato. Por quê? Porque eles não são a igreja de Cristo. Porque eles não estão na igreja de Cristo. Não. Vamos conferir. Logo depois que Jesus deu essas palavras a Pedro, se a gente continuar lendo, olha o que é que nós encontramos. Verso 21. Nesse tempo começou Jesus a mostrar aos discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então Pedro, a quem Jesus já tinha dito, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, daria as chaves dos céus, etc. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprovar a Jesus, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. A pedra aqui é de tropeço. Tu és pedra, mas de tropeço. Porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Como é que... né? Infalível ele não era, com certeza, né? Está na cara de que ele não era infalível. E para... Como esses caras são desonestos, eles manobram a escritura ao seu mérito e ao seu favor. Sim, a profecia foi o que ali, Mateus 16? Uma igreja futura. Aqui Cristo está repreendendo Pedro, pedra de tropeço, muito diferente da revelação que não foi a carne nem o sangue, mas meu Pai que te disse isso, tu és Pedro, sobre ti eu edificarei minha igreja. Que igreja é essa, Augusto Nicodemo? Uma igreja futura, que se você vai ler Atos dos Apóstolos, essa igreja que foi profetizada ali, se tornou pública, e quem está pregando primeiro?
Pedro, a pedra de tropeço. Ali Cristo está repreendendo Pedro, porque o Satanás estava usando Pedro. E tanto ali, se você for perceber, quem vai ser mais perseguido vai ser Pedro, porque a profecia está sobre Pedro, não está sobre os outros apóstolos. Tanto que Cristo ora por ele. Não querem misturar com a profecia de edificar uma igreja e essa profecia de tu és pedra de tropeço. Não é a mesma coisa, não é o mesmo significado, não é a mesma visão, Augusto Nicodemos. Caramba, você é professor, você é historiador, você estuda, conhece muita coisa, mas distorce o texto. Claro que Pedro ali não era infalível. Claro que Pedro não estava nem tinha nenhum ministério ainda. Ele abandonou tudo para seguir Jesus Cristo. Ali ele está aprendendo a doutrina, está aprendendo o fundamento ainda dessa igreja que vai ser fundada lá na cruz e se tornada pública ali, Atos Apóstolos 2, por causa do Paráclito. Pedro negou Cristo 3 vezes, sim, mas Pedro ainda está sendo capacitado, está sendo preparado, está sendo formado, está sendo educado nessa fé. Aqui ele exprime a fé. Tanto que tinha 12 ali, só um que teve a revelação, Pedro. Agora me mostra em Atos dos Apóstolos onde Pedro errou, quando repousou o Espírito Santo sobre a vida dele. Quem começou a pregar primeiro? Quem batizou? Quem curou? Quem excomungou? Quem enviou? Só você ler Atos dos Apóstolos, ali você vê Pedro cheio do Espírito Santo, e tanto que ele, no fim de sua vida, foi martirizado, pregado de ponta cabeça ali na Roma, na antiga Babilônia, onde ele governava ali, enviava suas cartas às comunidades. Pedro e Paulo, os dois colunas, os dois que edificaram essa igreja. Tanto que a sede ali em Roma, Paulo martirizado ali, decapitado ali em Roma, e Pedro pregado, decapitado também de ponta cabeça, pregado de ponta cabeça, né? Martirizado, né? Ser a pedra sobre a qual a igreja seria edificada, está uma pedra meio bamba, né? Meio incerta e meio insegura. Continuando, capítulo 18. Como se deve tratar o irmão culpado? Jesus diz a partir do verso 15: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não atender, diz a igreja, se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Ué, isso aqui não foi uma promessa para Pedro? No verso 18? Tudo que ligares na terra, não é isso? Tanto é que ele tem a chave. Tanto é que o cara distorce até esse aqui, ó. Ali é de concordância, reconciliamento, Augusto Nicodemos. Não é de fundamento de igreja. Se tiver duas pessoas brigando, se tiver duas testemunhas, se reconciliar ali, sim, é perdoado. Quando não tiver concordância, vai à igreja. Se recusar a ouvir a igreja, é um pagão publicano. Olha só que interessante, cara, como esses caras são perigosos. Mateus 18. Aqui, ó. 15. Perdão dos pecados, né, ó. Não é de fundamento de igreja. Olha só que interessante, ó. Eles usam esse texto aqui, ó. Digo-vos ainda, isto, se 2 de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, e conseguirão de meu Pai que está no céu. Porque 2 ou 3 eu estiver reunido em meu nome, ali eu estarei. Olha só que interessante, o 18, ó. Em verdade te digo, tudo que ligares na terra, sobre a terra, será ligado no céu. E tudo que desligares, tudo que desligares sobre a terra será também desligado no céu. Quer dizer o quê? Agora você cata o 18, o 17, ó. Se recusá-lo, dizer à igreja, e se recusá-lo ouvir também a igreja, seja ele para ti como um pagão e um publicano. Quem tem autoridade de ligar e desligar, tanto que ali em João 21,
20, 21, do 15, do 20, 21, 20 a 21 até o 23, deu autoridade de perdoar e de reter pecados aos apóstolos. Então, eles têm essa autoridade de perdoar. Vai ser ligado no céu. Se eles retiver, vai ser desligado. A igreja. A igreja. Aqui não é profecia de a Universal tem uma sede. Ali eles têm acesso de ligar. A Mundial tem uma igreja. Eles têm acesso de ligar. É assim que eles querem distorcer esse texto para eles terem esse acesso, essa vertigem para a plenitude, a Universal, a Mundial, tantas igrejas, né? Eles usam esses termos para falar que eles têm autoridade de ligar, mas eles não são sacerdotes, eles não têm o fundamento dos apóstolos, eles não são os sucessores dos apóstolos, eles não são bispos, por isso tanto que eles se auto-ugem bispo, presbítero, diácono, apóstolo, para tentar verter, para tentar distorcer essa vertigem de ter a chave de ligar e desligar. Mas só quem tem a chave é Pedro. Por que os outros apóstolos têm essa chave? Porque está sob a jurisdição pastoreio de Pedro. Que interessante. É feio, Augusto Nicodemos, distorcer a Bíblia para o engano. E esses argumentos é muito fraco, muito fraco. Chaves do céu, mas aqui Jesus está dando a mesma promessa para a igreja. Então é óbvio que não era exclusivo de Pedro. Sim, para a igreja, não para as igrejas, não para as várias interpretações. Que igreja é essa? Atos Apóstolos 2. Para os seus discípulos, para os seus escolhidos, para aqueles que ele enviou. Quem ele enviou? Mateus 10, 2. Ó. Eis o nome dos 12 apóstolos. Primeiro chamado Simão, chamado Pedro. Depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, Judas Iscariote, aquele que foi traidor, que teve um cursilho ali, uma votação para eleger outra pessoa no lugar de Judas, um cursilho de 120 pessoas. Caim Matias incorporou no lugar de Judas nesse ministério apostolado. Aqui, ó. Foi esse que tem autoridade de ligar e desligar, como vai dizer aqui João 20, ó. 23. Aquele quem o perdoares os pecados, eles serão perdoados. Aqueles quem o tirardes serão retidos. Que ele está na unidade, como vai dizer aqui, ó. Olha só que interessante, ó. Em João 17. Como os caras querem ter autoridade de ligar e desligar, porque os caras não têm nem união com a próxima igrejinha do lado. Não tem um pastor universal. Simplesmente surgiu através da mídia, em 16 séculos de atrás, em 1700, por Martinho Lutero, que era um monge agustiniano, né, que se revoltou contra a igreja e foi protestar contra a igreja. Levantou tese, sem tese, e fundou sua própria igreja. E juntou força com João Calvino, e você vê essa bardanha hoje em dia aí, de crença, de igrejas. Todas elas dizem que são uma verdade, usando a mesma Bíblia, que vem da igreja. Olha só que interessante, ó. E só esse texto aqui já acaba tudo, cara. As distorções, com o engano, essas pregação falsa. João 17, ó, 21. Para que todos sejam um, assim como tu, Pai, está em mim e eu em ti, para que também ele esteja em nós. E o mundo crê que tu me enviaste. Como você vai crer em Jesus? Pela igreja. Como você vai acreditar na verdade, no verdadeiro evangelho que foi pregado, que foi anunciado? Pela igreja. Sobre ti, Pedro. Eu edificarei essa igreja. Dei-lhe a glória que me deste, para que seja um, como nós somos um. Eu nele e tu em mim, para que seja perfeitos na unidade, ó. E o mundo reconheça que me enviaste, e os amaste como amaste a mim, ó. A unidade. Essa é a perfeição. Olha só que interessante. A protestante tem essa unidade. A universal tem unidade com a plenitude. A plenitude tem unidade com a universal, com a mundial? Não. A mundial tem unidade, a plenitude tem unidade com a adventista, com a testemunha de Jeová, com a assembleia, com a luterana, com a batista, com a triangular? Não.
Só essa igreja que tem a unidade com Cristo, que Cristo tem com o Pai. Porque essa igreja aqui é a esposa de Cristo. Cristo é a cabeça. Está em unidade com Cristo e com o Pai e com o Espírito Santo. E com os membros que estão edificando esse corpo místico. Através da palavra oral. Através do pastoreio. Através sobre essa profecia sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Que interessante. Sobre esse fundamento. Que fundamento é esse? Uma só fé, um só batismo, um só Espírito Santo, uma só verdade. Efésios. Aqui, ó. 4, 5. Sede um só corpo. Um só Espírito. Assim como fosse chamado pela vossa vocação, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé e um só batismo, unidade, um só batismo unido com o corpo místico, unido com a cabeça e unido com o Pai. E os apóstolos são os membros unidos com esse corpo que está unido com a cabeça. Colossenses 1,18. Interessante. As igrejas protestantes têm um corpo amputado. Um corpo sem a cabeça. Amputou na cabeça. E amputou do corpo místico de Cristo. É isso que os caras não entendem. Coríntios 2,12 ou Romanos 12,5. Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Que interessante. Simples, cara. Essas pregações desses pastores aí é totalmente sem fundamento, sem pé, sem cabeça. E é fácil desmascarar, porque todos usam a Bíblia. Os versículos bíblicos, mas com sua interpretação, com o seu uso pessoal. A Bíblia diz bem claro, é sobre ti, Pedro, eu edificarei uma igreja. Então, que igreja foi essa? É uma só igreja, não é várias igrejas. A Bíblia diz que é uma só igreja. A Bíblia diz que é uma só verdade. A Bíblia diz que é um só corpo místico. Simplesmente isso. Salve Maria, eu sou o servo missionário Roberto. Esse é o primeiro vídeo, o primeiro argumento, né? Mas vou fazer outro para a honra e glória do Senhor.